Senhor Jesus, nós reconhecemos a Tua grande salvação. Nesta noite queremos abrir todo o nosso ser a Ti. Nos ensina a Te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Senhor, semeia a Tua palavra em boa terra, para que possamos frutificar. Abençoe a Tua igreja. Nessa noite queremos ter a atitude correta ao ouvir Tua palavra. Senhor, precisamos da Tua presença, precisamos do poder do Espírito Santo. Amarra Teu inimigo, não deixe que ele afete a receptividade da palavra que o Senhor vai semear nesta noite. Abençoa a vida de cada irmão e de cada irmã. Hoje à noite nós vamos dar continuidade na série de mensagens sobre o Evangelho de Deus. Então, as últimas duas mensagens foram sobre o pecado, os pecados e o pecador. E hoje o tema da mensagem é sobre o amor de Deus. Ou, de maneira mais direta, Deus é amor. Fala para o irmão do seu lado, Deus é amor. Essa é uma grande realidade, se não a principal verdade revelada na Bíblia, que Deus é amor. O Evangelho de Deus são as boas novas, as boas notícias para o homem. Nas duas mensagens passadas vimos várias más notícias, não é verdade? Sobre a nossa condição de pecado, de morte, a corrupção da natureza humana, sobre essa escravidão do pecado que leva o homem a fazer o que ele não quer fazer. Mas o Evangelho é formado por duas grandes verdades. A primeira verdade é que o homem é pecador. O homem pecou. Essa é uma necessidade. Romanos 3, 23 fala que todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. No 5,12 fala que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Efésios 2, capítulo 1, nós vemos que a nossa condição sem Deus é de que estamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem pecou e o homem precisa ser salvo. Mas o homem também precisa enxergar que é pecador. João 16, 7 e 8 fala sobre o Consolador, o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E uma das coisas que o Espírito Santo faz é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, todo homem, para ser salvo, precisa ser convencido pelo Espírito Santo que é um pecador. E de maneira mais pessoal, em relação à nossa atitude diante de Deus, uma passagem muito reveladora é Lucas 18, 13 e 14, em que cita o caso de dois homens. Um fariseu orgulhoso, que orava de si para si mesmo, mas tinha um publicano que falava a Deus, como a sua oração simples, "Sê propício a mim, pecador". E a Bíblia diz que quem foi justificado? O fariseu orgulhoso ou o publicano que não tinha nem coragem de olhar para cima? Quem foi justificado foi o publicano, porque reconheceu que era um pecador. Para o homem ser salvo, o homem precisa enxergar que é um pecador. E em Atos 2, na pregação de Pedro, quando aquela multidão perguntou, "E agora, que faremos?" O que Pedro disse, Atos 2, 37. Pedro disse, "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo." Para o quê? Para a remissão dos vossos pecados. Isso, quando 3.000 foram batizados. Então, essa é uma realidade. O homem é pecador e precisa ser salvo. Essa é a necessidade. Mas o outro lado é igualmente importante. Deus é amor. Se o homem, como pecador, precisa ser salvo, mas não tivesse do outro lado um Deus que é amor, não haveria evangelho. Então a provisão de Deus é que Ele é amor.
Ele preparou uma salvação maravilhosa para o homem. E Deus, como amor, demonstrou esse amor por meio da morte de Cristo. 1 João 4,16 diz que Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. E Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O Senhor quer salvar todo mundo, porque Ele é amor, Ele não quer que nenhum pereça. Mas a salvação não vem do homem, a salvação vem de Deus. O homem não pode salvar a si mesmo. Um princípio básico do Evangelho de Deus é que só Deus pode salvar. O homem não pode fazer nada para ser salvo. Mas Deus providenciou em Jesus a salvação para o homem pecador. Jonas 2,9 mostra a oração de Jonas dentro do peixe. Dentro do grande peixe. E ele fala o seguinte: ao Senhor pertence a salvação. Ele reconhecia que a salvação pertence a Deus. No caso, ele queria ser liberto do grande peixe. Mas isso também vale para a questão da vida eterna. Salmos 3,8 diz que do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. No Novo Testamento temos um versículo poderosíssimo que está em Efésios 2:8 e 9, que fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Quando cremos no Senhor, nós somos salvos, mas basta crer no Senhor. Não precisamos fazer nada para ser salvo, a não ser crer em Jesus Cristo. E a fé vem de Deus, não vem de nós. A fé é um dom de Deus. E Tito 3,5, eu decorei esse versículo quando eu era adolescente, ou até criança: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nada que o homem possa fazer pode salvá-lo, só Deus pode salvar. E Deus nos salva na obra de Cristo Jesus e na pessoa do Senhor Jesus. Então, por um lado, o homem pecou, por outro lado, Deus amou o homem. E o homem precisa enxergar que precisa ser salvo, e Deus quer salvar o homem. Quando o Evangelho se une, ele une Deus ao homem em Cristo Jesus. Só em Cristo nós somos salvos. Essa é uma verdade básica sobre o Evangelho de Deus. Tanto que em Atos 4,12, isso aqui tem que ser um versículo de cabeceira nossa, amada igreja. Diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro. Não há salvação em nenhum outro. A sua boa conduta não te salva. Um grande homem de Deus que tem a unção do Espírito Santo, ele não pode te salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Tanto que em João 3,16 fala: todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Na experiência nossa com o Senhor como nosso Salvador, eu queria mencionar dois aspectos. Um aspecto é que Deus vem a nós. Cristo se encarnou. E o Verbo se fez carne. Deus vem ao homem. Isso está em João, capítulo 1. Filipenses 2,7 também fala sobre Cristo se esvaziando, deixou o trono, assumiu a forma de servo. Ele desceu e tornou-se em semelhança de homens. Jesus se tornou um homem, reconhecido em figura humana, e assim mesmo se humilhou. Então Deus se humilhou, Deus encarnou, Ele veio a essa terra para nos salvar. Então Deus vem ao homem. Mas para o homem ser salvo, ele precisa receber Jesus, precisa crer em Jesus. João 12, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem não recebe o Filho de Deus, não é salvo. Deus vem, mas o homem precisa receber, precisa crer no Filho de Deus. E Romanos 10, 9 e 10 fala sobre a importância de confessar com a nossa boca, sobre crer no coração, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e será salvo. Então Deus vem ao homem. Mas tem outra experiência que faz parte do mesmo relacionamento. Nós precisamos também ir a Jesus. Precisamos nos aproximar de Deus. Nos aproximar do trono da graça, com ousadia, porque o Jesus já pagou o preço na cruz pelos nossos pecados.
Interessante ver que em João 5:40, o Senhor estava falando ali para os fariseus, para os escribas, para aqueles que eram especialistas nas Escrituras, que eles estavam examinando as Escrituras, procurando ter nelas vida, mas não estavam indo a Jesus para ter vida. Ou seja, precisamos ir ao Senhor para ter vida. A vida eterna está em Jesus Cristo. A palavra de Deus tem a presença do Espírito Santo, mas precisamos aproximar da palavra como uma pessoa do Senhor, não apenas como letra preta no papel branco. E também temos um outro versículo crucial que mostra o coração acolhedor do Senhor. O Senhor fala: vinde a mim. Vinde a mim. O Senhor dá essa ordem para nós irmos ao Senhor. Não fique parado. Vá ao Senhor. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está escravizado pelo pecado, você está oprimido, vai ao Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo do Senhor é leve. Então, por um lado, Deus vem a nós, mas por outro lado, nós também vamos a Deus. E em Cristo nós temos o encontro. Cristo une Deus ao homem. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Então, às vezes, tem uma experiência que o Senhor vai lá e nos busca. E às vezes nós precisamos buscar o Senhor. Mas o fato é que Deus ama o homem e Deus quer um relacionamento com cada um de nós. Deus te ama. Deus não quer que você viva distante dele. Isso é um princípio desde a criação. Deus andava com o homem criado, com Adão, ali no jardim, tinha prazer na presença do homem. O homem tinha prazer na presença de Deus, mas quando o homem desobedeceu a Deus, ficou independente de Deus, rompeu esse relacionamento. E Deus até perguntou: onde estás? Deus quer a sua presença. Não é apenas nós queremos a presença do Senhor. Na verdade, nós só queremos a presença do Senhor porque o Senhor nos amou em primeiro lugar. Vamos restaurar nosso relacionamento com Deus. Mas como restaurar nosso relacionamento em Deus? É em Cristo Jesus que nós temos a reconciliação. E Cristo Jesus, quando cremos nele, ele entra em nós como o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. A nossa experiência com o Espírito Santo é nosso relacionamento em nosso espírito com Jesus, o mesmo Jesus que habitou nesta terra, o mesmo Jesus que andou, que curou, que salvou, que libertou, o mesmo Jesus que foi crucificado, o mesmo Jesus que foi morto e o mesmo Jesus que ressuscitou. Esse é o relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Se houvesse só a necessidade por causa do pecador, mas não tivesse a provisão, não teria o Evangelho. Se houvesse só um Deus que é amor, mas não tivesse uma necessidade, também não teria o Evangelho. O Evangelho acontece quando Deus, como amor, salva o homem pecador que o recebe como tudo em sua vida. E quando nós falamos sobre o amor de Deus, não é que Deus tem amor. Claro, Deus tem amor, mas Deus é amor. A natureza de Deus é amor. Eu acho que todos nós temos um certo nível de amor. Você deve amar seus pais, seus filhos, seu cônjuge. Mas o amor de Deus não é um amor limitado. O amor de Deus é um amor ilimitado. Nosso amor é condicional. O amor de Deus é incondicional. Eu coloco condições no meu amor. Deus não coloca condições. E o versículo-chave dessa porção é: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos e irmãs, esse é um versículo que precisa mudar a nossa vida. Se é difícil morrer por um justo, quanto mais por um injusto. Você morreria por alguém? Eu acho que no relacionamento nosso, humano, talvez o relacionamento mais próximo que nos levaria a morrer seria por nossos filhos, não é verdade? Ou por nosso cônjuge. Ouvimos histórias, às vezes, de mães que dão a vida para salvar a vida dos filhos.
Porque a mãe ama o filho. Quem ama, se entrega. Mas você dar a sua vida pelo filho é até fácil de compreender, porque é seu filho. Você daria a sua vida por um bandido? Você daria a sua vida por um assassino? Jesus deu a vida por todos os pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não podemos dizer que nenhum homem é justo a não ser o próprio Senhor. Deus deu o seu Filho por todos nós. E nós nos consideramos justos? A gente pode pensar, olha, tem gente pior do que eu no mundo. Se você tiver sentimento, reconsidere, porque todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Nenhum de nós, ao ser comparado com a santidade e justiça de Deus, podemos ser aprovados. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E Jesus morreu por nós sendo ainda pecadores. Não somos dignos, mas o Senhor nos fez dignos. Não somos merecedores, mas o Senhor nos amou mesmo assim. Esse é o amor de Deus, um amor incondicional, um amor que não discrimina, um amor que não olha a sua situação. Deus é amor, essa é a natureza dele. 1 João 4:10 fala: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mesmo que nós não amemos a Deus, Deus nos ama. Olha que coisa! É até fácil você amar alguém que te ama. E amar alguém que te odeia? Deus ama até aqueles que odeiam Ele. Temos de pessoas, estou falando de pessoas. O amor de Deus não depende também das nossas ações. Se nós erramos ou acertamos, Deus nos ama de qualquer maneira, irmãos. Mesmo quando erramos, Deus está de braços abertos para nos receber. Um exemplo muito impactante é o caso do filho pródigo. O filho pródigo errou? O que os irmãos acham? Ele errou? Desperdiçou dinheiro? Com meretrizes? Enquanto tinha dinheiro, os amigos estavam ali. Sumiu o dinheiro, os amigos foram embora. Ele pediu a herança antecipada e foi embora. Abandonou a casa do pai para fazer a vida. Quando acabou o dinheiro, ficou um tempo lá sofrendo nas mãos de um dono de porcos, né? Queria até comer ali a comida do porco, mas ele lembrou da casa do pai. Ele ensaiou o discurso dele em relação a como ele iria se posicionar como um servo e não mais como filho, certo? E aqui nós vemos uma passagem em que Deus, Pai, corre para alcançar o seu filho perdido. Versículo 20, Lucas 15. E levantando-se foi para seu pai, depois dele ter considerado qual seria a abordagem dele, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Olha o coração do Deus que é amor, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai que é amor beijou o filho sujo, que errou, pecador, que desperdiçou todo o dinheiro que ele deu para ele. Esse é o nosso pai. Esse é o nosso pai. Nosso pai nos ama, independente das nossas ações. Você não pode conquistar o amor do pai na sua essência de ser amor por causa das suas obras. Deus te ama independente das suas obras. O amor de Deus também é eterno. Jeremias 31:3 fala: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Essa foi uma declaração para Israel. E é claro, do ponto de vista, na linha do tempo, Israel é o povo de Deus. Mas nós, gentios, somos descendência celestial de Abraão. E o amor de Deus é eterno também para todos aqueles que creem nele. Nós recebemos o Evangelho por causa do amor de Deus que se manifestou. Romanos 8:38 fala sobre muitas coisas que talvez consideremos que podem nos separar do amor de Deus. E são coisas muito fortes. A morte pode te separar do amor de Deus?
que os irmãos acham? E a vida? E os anjos? Acho que os anjos, talvez o anjo Gabriel, um anjo poderoso, né? O anjo Miguel. Anjos também não podem. E os principados? Os espíritos malignos de Satanás, os príncipes malignos que governam os ares, podem te separar do amor de Deus? As coisas do presente, as presentes circunstâncias podem te separar do amor de Deus? E os eventos futuros? Todo mundo é incerto em relação ao futuro, certo? Os poderes podem te separar do amor de Deus? A altura, profundidade, alguma criatura, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas o amor de Deus está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E a prova é Cristo Jesus. Mais um versículo para entendermos o coração de Deus, que é amor, a natureza dele é amor. Por ser amor, Deus é compassivo, Deus expressa compaixão e Deus é rico em perdoar. Onde está esse versículo? Isaías 55:7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Por que você acha que Jesus fala sobre perdoar tanto? Porque ele mesmo nos perdoou. Jesus não cobra as pessoas além daquilo que ele mesmo é. 70 vezes 7. Eu acho que alguns irmãos e irmãs até marcam no caderninho para chegar a 490, para ver realmente quantas vezes o irmão ofendeu, mas não é o número, a questão de ter um coração tão cheio do amor de Deus que você perdoa infinitamente, porque Deus é amor. O tamanho do amor de Deus e o tamanho do perdão de Deus é o tamanho da cruz de Cristo. Tem algum pecado que não foi tratado na cruz de Cristo? O Senhor morreu por todos os pecados e o Senhor morreu por toda a humanidade. Embora possamos falhar e nós falhamos, embora possamos pecar e nós pecamos, Deus não muda a sua atitude em relação a nós. Ele é amor. Deus é amor. Tem um versículo muito importante que mostra o coração de Cristo em relação a ele ter um amor incondicional e também uma missão de salvar definitivamente todos aqueles que ele recebe do Pai, todos aqueles que creem nele, que está em João 6,37. Aqui diz: todo aquele que o Pai me dá, todos que creem em Jesus, são dados a Jesus. Esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esse termo, de modo nenhum o lançarei fora, é muito forte, irmãos. Podemos dar todas as justificativas para sairmos de Jesus, uma vez que nós cremos nele, mas nós não conseguimos sair mais. Nós estamos no Senhor eternamente. Tem um pregador famoso do século XVII chamado John Bunyan. E eu separei um texto para mostrar a riqueza dessa promessa do Senhor, relacionado a ele não lançar ninguém fora. Você pode dizer: mas Senhor, eu sou um grande pecador. O Senhor fala: de modo nenhum lançarei fora. Senhor, eu sou um pecador antigo, de longa data. E aqueles que são mais velhos têm mais pecados, não é verdade? Mas não importa. O Senhor fala: não te lançarei fora. Mas eu sou um pecador de coração duro, sou muito rebelde. O Senhor fala: de modo nenhum o lançarei fora. Mas eu servi a Satanás por todos os meus dias. Se você crê no Senhor, ele não te lançará fora. Mas eu pequei contra a minha consciência, ofendi a Deus, pequei contra a minha família. O Senhor fala: de modo nenhum o lançarei fora. Eu não tenho nada de bom para oferecer. Não importa, de modo nenhum lançarei fora. Irmãos, nós temos que crer na promessa de Deus. Deus é amor. Mas nós somos salvos em Cristo, por meio de aceitar
a obra de Cristo na cruz. Esse amor de Deus não ficou apenas dentro do seu coração. Esse amor se manifestou de maneira prática, se tornou um ato, se tornou uma expressão tangível, que foi a morte de Cristo na cruz. E Deus Pai aceitou essa morte quando Ele ressuscitou Cristo de entre os mortos. E o Senhor foi testado. Como um homem, o Senhor foi testado ao extremo em seu ser tripartido na crucificação. Na verdade, durante todo o seu viver humano, mas na crucificação Ele foi tremendamente testado. Irmãos, jamais podemos banalizar a significância e o tremendo fato que foi a crucificação do Senhor. Às vezes nós temos vários anos de vida cristã. Quando partimos o pão no domingo, às vezes por hábito a gente toma o cálice, come do pão, mas que jamais haja em nós uma insensibilidade em relação à crucificação do Senhor Jesus. E o apreço profundo pelo amor de Deus. Eu separei alguns versículos, irmãos, para a gente ruminar. Eu tenho certeza que quase todos já leram essas passagens muitas vezes, mas eu queria ler com vocês essas passagens para vermos o amor de Deus por você. Para vermos juntos o amor de Cristo por você, que é Deus encarnado. Mateus 27, 28 fala do momento em que Jesus foi torturado antes de ser crucificado. Jesus não foi morto sem dor. Ele não foi morto sem passar vergonha. Ele não foi morto sem ser torturado no seu corpo, na sua alma. 28 diz: despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam com ele na cabeça. Imagina. Jesus te ama, a ponto dele passar por essa humilhação e não revidou, não mandou uma legião de anjos matar todo mundo, porque essa foi a missão que Deus Pai deu para ele. Se você pensa que está difícil porque você está passando por humilhação, Jesus sabe o que é ser humilhado. Se você pensa que está difícil porque você está passando por vergonha, Jesus sabe que é passar vergonha. E Ele passou por tudo isso porque Ele nos ama e quer nos salvar. A crucificação, Mateus 27, 39. Então antes Ele foi torturado, batiam no caniço, na coroa de espinhos, e você imagina, né, o espinho entrando cada vez mais no crânio de Jesus, sangrando. A tortura física, sendo escarnecido, humilhado, cuspido no rosto. Alguém já cuspiu no seu rosto? Se alguém cuspir no seu rosto, qual vai ser a tua reação? Jesus, por amor, não revidou, por obediência a Deus Pai e por amor a nós. Mateus 27, 39. Os que iam passando blasfemavam dele. Isso quando o Senhor já estava pregado na cruz, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas. Porque o Senhor tinha falado isso, mas Ele estava se referindo não ao templo físico, mas sim à sua morte e ressurreição para salvar toda a humanidade. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, a liderança religiosa da época, que deveriam estar servindo a Deus, ensinando o povo a servir a Deus, com os escribas e anciãos, os cabeça branca, também estavam escarnecendo, dizendo: salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, escarnecendo: desça da cruz e creremos nele. Desce aí, Jesus, para a gente crer em você. Se você descer, eu vou crer em você. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato Ele quer, porque disse: sou filho de Deus. E mal sabiam que era o filho de Deus, mas por amor Ele não desceu da cruz. Como homem, Jesus estava restrito
a obedecer o Pai. E como homem, ele amava o Pai e tinha cada um de nós no seu coração, nos amando também incondicionalmente. Irmãos, nenhum de nós é capaz de passar pelo que Jesus passou dessa maneira. Mas o mesmo Jesus que passou por isso está morando dentro de você. E te capacita a amar as pessoas, não com seu amor próprio, não com amor carnal, limitado, humano, mas com amor divinal. Um amor que foi testado e provado pela cruz. Quando eu falei que o Senhor foi testado no seu corpo, alma e espírito, o momento mais difícil, podemos dizer assim, é quando Deus Pai o abandonou na cruz. No versículo 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque nesse momento, Deus Pai teve que abandonar o seu filho na cruz. Porque Deus Pai é santo e justo, Ele não podia fazer parte do meu pecado e do seu pecado que estava lançado sobre Jesus. E Jesus foi julgado por mim, por você e por toda a humanidade. Esse é o amor de Deus. Essa é a salvação que Deus preparou em Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Deus que nunca pode ser banalizado, nunca pode ser menosprezado, nunca pode ser levado a uma condição de superficialidade ou de dizer, não, nós fomos salvos por causa do sacrifício de Cristo na cruz, porque Deus é amor. E no versículo 50, Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Quer dizer, foi voluntário. Não é que mataram Jesus, não. Jesus se entregou para ser morto. Ele foi voluntário, ele escolheu. Estava tudo planejado por Deus Pai. E o Filho obedeceu até morte e morte de cruz. Esse é o amor de Deus. Um amor que não dá para explicar humanamente falando, irmãos. Levaremos toda a eternidade para desfrutar das riquezas do amor de Deus. Deus é tão profundo, é tão rico, tão além da nossa compreensão, que vamos levar toda a eternidade para desfrutar disso. Mas hoje vamos entregar a nossa vida ao nosso Senhor. Não somos dignos, mas o Senhor nos fez dignos. Não somos merecedores, mas o Senhor morreu por nós. Jamais podemos retribuir ao Senhor por meio das nossas obras, por causa de tudo aquilo que Ele fez por nós. O que o Senhor pede é apenas para sermos seus discípulos, para nós seguirmos a Ele, para amarmos Ele de todo o nosso coração. Os dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar os homens, porque esse é o amor de Deus. Deus é amor. Essa é uma mensagem central do Evangelho. Deus é amor. E nós podemos desfrutar desse amor, expressar esse amor nos nossos relacionamentos, no nosso convívio com as pessoas da sociedade, na nossa família. Deixa o amor de Deus se manifestar, mas primeiro nós precisamos tocar no amor de Deus. Se eu não toco no amor de Deus, eu jamais vou expressar o amor de Deus. Eu preciso tocar no amor de Deus para expressar o amor de Deus. E eu só toco no amor de Deus quando eu percebo o quão pecador que eu sou e me sinto devedor. Quem ama muito é porque foi muito perdoado. Quem ama pouco é porque foi pouco perdoado. Você se considera um grande pecador ou um pequeno pecador? Seja sincero, irmãos. Você considera que foi pouco perdoado ou muito perdoado? Se nós cremos e sentimos e vivemos que nós fomos muito perdoados, nós vamos amar o Senhor muito. E nós vamos expressar o amor de Deus. Judas 21 fala, guardai-vos no amor de Deus, esperando na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor é a realidade, não apenas um sentimento, é a realidade da pessoa de Deus em nós, onde somos guardados. E nós vemos as características do amor de Deus em 1 Coríntios 13, características maravilhosas que mostram a natureza de Deus. O amor é paciente. Você tem paciência? Se você ama com o amor de Deus, você vai ter paciência. Eu confesso que muitas vezes eu fico impaciente. Eu sou naturalmente impaciente, irmãos. Eu tenho um problema, e é meu problema. Isso é um erro meu. Quando eu estou andando com a minha esposa, eu saio andando na frente. Isso está errado, irmãos. Eu preciso ser paciente. Eu preciso andar no mesmo ritmo da minha esposa, porque eu sou impaciente. Eu não posso
esperar um pouquinho, minha amada esposa? Eu preciso ser tocado mais pelo amor de Deus para ser mais paciente. Uma questão simples, né, irmãos? O amor é benigno. A natureza de Deus é uma natureza benigna. A bondade se manifesta em todos os seus relacionamentos e atos. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Sabe por que nós somos orgulhosos? Porque nós não estamos tocando o amor de Deus. O Senhor foi o exemplo de humildade. Se tem alguém que pode e deve ser exaltado, não é o Senhor? Mas qual foi o caminho que o Senhor escolheu? De humilhação, de humildade. Ele se esvaziou. Esse é o amor de Deus. Se você ama o Senhor, você não é orgulhoso, você não se ensoberbece, você não quer tirar a vantagem dos outros, você não quer aparecer, você não quer ser reconhecido, você não busca elogios, porque você ama o Senhor e o Senhor é o centro da sua vida. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor é conveniente. Se porta de maneira adequada, na dose certa, no contexto certo. Só Deus pode dar isso. O amor não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Às vezes você se alegra com algum inimigo seu que se dá mal. Está faltando o amor de Deus. O amor de Deus ama a todos. O amor regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vemos as mães se sacrificando, suportando tudo por causa dos filhos. Na verdade, os pais também, mas acho que as mães geralmente sofrem um pouquinho mais, não é verdade, pais? Tudo suporta, por quê? Porque é o amor. Porque a mãe gerou o filho. Quem gera, ama. Nós somos gerados de Deus. O amor jamais acaba. Porque Deus jamais acaba. Deus é eterno, o amor também é eterno. Mas havendo profecias, desaparecerão. As profecias vão desaparecer. Havendo línguas, as línguas vão cessar. Havendo ciência, passará. Mas o amor é eterno. Deus é amor. Eu quero fazer uma oração. Vamos abrir nosso coração ao Senhor e pedir para que essa palavra não seja apenas uma palavra doutrinária, mas possa mudar a nossa vida. Senhor Jesus, obrigado porque Teu amor é eterno, é incondicional, nos salvou, nos fortalece e nos encoraja. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes ainda somos tão frios em relação a Ti. Mesmo sendo alvos do Teu amor maravilhoso, ainda continuamos insensíveis e indiferentes. E sabemos que nesse final dos tempos, por causa da iniquidade se multiplicando, que o amor de quase todos vai se esfriar. Mas sabemos que o amor se esfria não porque o Senhor está frio, não, porque nosso coração se torna frio. O Teu amor é eterno, a Tua pessoa é amor, a Tua natureza é amor, e queremos pedir essa noite, Espírito Santo, para que possamos tocar na realidade desse amor. Que esse amor transforme nossos relacionamentos, que transforme nossos casamentos, que transforme o nosso convívio com as pessoas do nosso trabalho, da nossa parentela, andando na rua. Queremos desfrutar desse amor e expressar esse amor. Senhor, queremos sentir que somos devedores, somos pecadores, mas o Senhor nos deu uma maravilhosa salvação. Nós queremos abraçar, acolher o Senhor em nosso coração e em nosso viver, Te dar a primazia do nosso coração. Senhor, nos perdoa. Senhor, aviva o nosso coração. Tira toda a frieza, tira toda a mornidão. Não queremos ficar indiferentes ao Teu amor. O Senhor está pulsando de amor, olhando para cada um de nós, desejando a nossa presença. Nós queremos ter sede por Tua presença, Senhor. Queremos ter prazer na Tua presença, porque nós Te amamos, não porque nós Te amamos primeiro, mas porque o Senhor nos amou. Nessa noite, Senhor, abrimos nosso coração a Ti. Nos constrange com Teu amor. Obrigado por ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. E hoje nós queremos ser santos, porque Tu és santo. Em Teu nome te agradecemos, Senhor.